Fala aí, rapaziada, beleza? Alex Flu React aí na área. Mais um vídeo aí do nosso canal. Agradeço a todos aí que estão entrando no canal, se inscrevendo, dando aquele like. Valeu, compartilhando, deixando seu comentário, tá bom? Agradeço aí. O intuito do canal, galera, é simplesmente passar mensagem positiva, criar conteúdos, a gente brincar também em react também, né, com a galera aí também adversária, também fazer análise também, pistola também, e a galera também deixar o comentário, zoar também, enfim, fiquem à vontade, valeu? Todos são bem-vindos aqui, todo mundo com respeito, todo mundo é bem-vindo. Vou fazer um vídeo aqui, deixando claro que eu não tenho, meu intuito não é problema político nenhum, até porque, enfim, não tem título nenhum no Fluminense, tá? Sou tricolor e só quero o melhor para o meu clube, só isso. Quero que o Fluminense seja forte, esteja aí disputando títulos e ganhando taças. E a gente tem não tanto dinheiro quanto outros, mas a gente tem aí uma das nossas armas, que além da nossa torcida, além da história do Flusão, é também Xerém, né? É Xerém, é o Centro de Treinamento e Revelação de Jogadores Vale das Laranjeiras, e que a gente vai estar falando aqui hoje sobre jogadores da gestão do nosso atual presidente. Já falei no outro vídeo sobre contratações. Hoje a gente vai estar falando. Eu não vou falar de todos, tá, galera? Eu só vou dar destaque àqueles jogadores que eu me lembro e que eu vejo que está mais na memória do torcedor e que se chegou a jogar no profissional no Fluminense da gestão do Mário de 2019 até hoje. Beleza? A gente vai falar bem, a gente também vai analisar também que nem sempre, né, jogadores também que são de Xerém são craques, que Xerém também tem várias conquistas, tem jogadores que, né, que performaram bem em Xerém, foram para o profissional, mas num grande todo eu acho um pouco meio preocupante a análise que eu vou fazer. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar aqui de 2019, a gente está aqui no site do Transfer Market, tá? Só para ter uma base, eu já fiz anotações aqui no papel, já fiz um levantamentozinho. A gente vai começar aqui, primeiramente aqui foi com quem jogou de titular aqui, que estava aqui no elenco de 2019, que já foi titular do Fluminense. Marcos Felipe. Né? Marcos Felipe, ele está no clube há bastante tempo, né? E hoje ele, ano passado, 2022 principalmente, ele agarrou, né? 2022 não, minha, 2021. 2021 ele agarrou bem pelo Fluminense. Chegou a agarrar até na Libertadores. Mas aí no início de 2022 foi contratado o Fábio. E o Marcos Felipe hoje ele está por empréstimo no Bahia. Ele está por empréstimo no Bahia até o final do ano. E aí depois tô olhando aqui, ó, ele está emprestado ao Bahia até o final do ano. E aí o Bahia vai analisar se vai contratar ele ou não. Ele é titular do Bahia, né? O goleiro do Bahia lá se machucou. E hoje o Marcos Felipe é o titular do Bahia, né? Classificou até o Bahia na decisão agora das oitavas aí para as quartas de finais. Bahia vai estar pegando o Grêmio. E o Marcos Felipe foi decisivo na cobrança de pênalti. Gostava dele, mas ele procurou também a melhor para a carreira dele. Não tem crítica a fazer o goleiro, ele está certo. O Fábio está muito bem, ele não quis ficar na reserva, enfim. O Marcos Felipe aí é um garoto de Xerém, mas, né, hoje está no Bahia. Marcelo Pitaluga, um outro conhecido. Marcelo Pitaluga hoje ele está no Liverpool. Se eu não me engano, o Marcelo Pitaluga ele foi vendido por 1 milhão de euros. Eu acho uma venda. A gente está falando de 2019, tá, galera? Eu acho uma venda muito mal feita. Um goleiro que tem. Mas ele está na quarta, quinta divisão do futebol inglês. Galera, o Marcos Felipe, o Pitaluga é novo, né? Em 2019 ele tinha 15. Hoje são 4 anos depois, ele tem 19 anos. Você vê, com 15 para 16 anos o cara foi pro Liverpool. Se eu não me engano foi em... Vamos ver aqui quando ele foi pro Liverpool, só para não falar... Tá no time desde 2020. Ele tá numa divisão, né, de campeonato reserva, mas tá no Liverpool e foi pro Liverpool em 2020. Beleza, galera? Então, o potente aí, o Marcelo Pitaluga foi vendido por 1 milhão de euros. A gente vai passar aqui.
Matheus Ferraz não, né? Vamos passar aqui, vamos só para os meninos da base. Frazan. Eu notei aqui sobre o Frazan também, ó. O Frazan, ele ficou no Fluminense, né? Idas e vindas, se machucou. Ficou no Fluminense, se eu não me engano, até 2000. Isso, até 2021, né? Aqui o Frazan. Ficou no Fluminense até 2021, isso. Voltou de empréstimo do CRB, foi emprestado para o CRB, voltou de empréstimo do CRB, foi para a Chapecoense. Da Chapecoense, aí ficou na Chapecoense, o Fluminense, com o vínculo dele com o Fluminense, terminou no final de 2022, em dezembro, e aí ele está no Ituano hoje a custo zero. Ou seja, Frazan, que jogou no titular, né, em 2019 e 2020, chegou a jogar no profissional no Fluminense, está no Ituano hoje. Só para dizer que também que nem todo mundo que vai em Xerém vai virar craque, né, galera? Também vamos ser, né? Vamos ser bem equilibrados nisso aí. Luan Freitas está no Fluminense até hoje. Sofreu uma grave lesão. Se recuperou. Até saiu uma matéria dele esses dias no GE, dizendo que o Luan Freitas já está treinando, já está apto a jogar, né? Quer fazer a disputa ali de posição ali no elenco profissional do Fluminense. E que o Fernando Diniz venha dar oportunidade ao Luan Freitas, porque o Luan Freitas ele tem futuro, tá, galera? Subiu com 17 anos em 2019, hoje ele está com 21, né? 4 anos depois. É novo. Tem um contrato aí, se eu não me engano, Luan Freitas tem um contrato aí até, vamos ver aqui. Luan Freitas até 31/12/2024. Ou seja, tem mais 6 meses desse ano e mais um ano inteiro do ano que vem para mostrar, tá mostrando o seu talento aí e tá disputando a vaga de titular, né? Eu gosto muito do Luan Freitas, é um bom zagueiro. Aí a gente vai estar descendo aqui, né? Jogadores que se firmaram no titular por algum tempo. Igor Julião, possante Igor Julião. Ó. Igor Julião hoje está no Vizela, na Liga de Portugal, primeira divisão. Ele está no Vizela desde 2021, né? Aí ele saiu do Fluminense em julho e chegou a jogar no Poçante Samorim, né? Do Samorim do Grande Abade. E aí em 2021 ele saiu do Fluminense no meio do ano e foi para o Vizela de Portugal, da primeira divisão. E tá lá até hoje, foi a custo zero. Quando a gente fala custo zero, é que o Fluminense não ganhou nada com isso, né, galera? Então nem sempre Xerém também traz esse retorno financeiro também, nem técnico e nem financeiro. Então o possante Igor Julião hoje está no Vizela. E aí a gente vai descendo, né? Jogadores que foram titular mesmo no Fluminense. Danielzinho começou também em Xerém, né? Hoje ele está no Bahia, está desde janeiro de 2020 no Bahia. O Danielzinho teve um destaque com o Fernando Diniz em 2019, junto com Ala, com Ganso ali, um meio de campo, era um meio de campo muito bom. E também ele saiu a custo zero. Ele saiu a custo zero também, ó. Outro que saiu a custo zero do Fluminense. Isso que quebra, né? Não consegue renovar. Eu também não vou culpar o Mário não, tá, galera? O Mário pegou em 2019 aí um clube com muitos problemas de renovações na base. Vamos ser justos. Né? E aí ele saiu no final do ano aí, no início de 2020, para o Bahia. Danielzinho, que estava sendo muito titular no Bahia, mas hoje ele frequenta titularidade, reserva. Então tem 2 jogadores do Xerém lá no Bahia, o Marcos Felipe e Daniel. A gente vai descer. Eu só vou falar de jogadores que se destacaram no Fluminense como titular, tá, galera? O Wellington Nem já é um caso à parte, né? O Wellington Nem, ele foi garoto de Xerém, mas ele teve retorno, né? Foi campeão brasileiro de 2012, enfim. Vamos falar aqui de João Pedro. Grande João Pedro. João Pedro, esse aí teve um retorno financeiro para o Fluminense. Vou dar um destaque para o Mário também, que o Mário conseguiu corrigir alguns percentuais dessa venda do João Pedro para o Watford. O Fluminense não ia ganhar alguns lances de performance, de destaque do João Pedro no Watford. Eu não sei se esse aqui foi o valor que o Watford pagou mesmo, 11 milhões e 500
1.000 euros. Eu não sei se foi isso. Eu só sei que o Mário Bittencourt, na época, ele conseguiu fazer alguns gatilhos para o Fluminense poder estar ganhando um valor melhor. E hoje o João Pedro está dando mais um retorno para o Fluminense. Se eu não me engano, foram 10 milhões de reais que o Fluminense vai pegar aí. Por 5, eram 10%. Eu não vou entrar nesse detalhe, galera, porque eu tenho que ter mais base. Eu estou falando aqui de transição, de quem performou, de quem não performou, de 2019 até 2023. Mas dizem que tinha 10%, agora é um cenário de só de 5%, por isso só esses 10 milhões seriam mais dinheiro para o Fluminense. Essa venda aí do Watford para o Brighton. O Brighton, que é um clube que também trabalha muito com base, né, com muitos jogadores jovens, tanto no mercado sul-americano, mercado africano e também na própria Inglaterra, em clubes que estavam em outra divisão, né? O Watford estava na segunda, subiu agora. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aí, mas eu sei que o João Pedro está dando retorno para o Fluminense até hoje, né? Quantidade de financeira, mas tecnicamente jogou pouco tempo no Fluminense. Jogou em 2019, subiu e no final de 2019 ele já saiu para o Watford. O Pedro é aquele esquema, não sei como é que foi, só sei que ele foi vendido para o Fiorentina, né? Ele foi vendido para a Fiorentina na época, por 11 milhões de euros. Jogou na Fiorentina lá nem um ano. E no final do ano de 2020 ele já estava no Flamengo. Não vou fazer acusações aqui, mas é muito estranho, né? O Flamengo estava em cima aqui, né? Em 2019. Aí ele foi vendido para Fiorentina. Daqui a pouco, alguns meses, ele já estava no Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo, no dia 31/12/2020, foi quando comprou. O Flamengo acabou o empréstimo, o Flamengo comprou. E não ficou nem um ano na Fiorentina. O Flamengo pagou 12 milhões de euros. Não, 14. O Fluminense vendeu por 11. E o Flamengo depois pagou 14. Um cara que é de seleção brasileira. Tudo bem, queria sair. Mas é um jogador que o Fluminense aí poderia ter arrecadado bem mais, né? Mas lembrando que o Fluminense, 2019, estava aí numa situação financeira muito complicada. O Mário pegou um pepino em 2019. Eu não sou injusto. Ele conseguiu ali, vendeu para a Fiorentina. O Pedro queria sair. Assim como ele reverteu a situação do João Pedro. São dois jogadores aí que o Fluminense arrecadou aí 11 um, 11 outro, 20 e poucos milhões de euros. E aqui a gente não tem mais um sim. Evanilson. Teve até esses dias aí, né? No Flusão. Evanilson hoje está no Porto, saiu do Fluminense no mês de setembro de 2020. O Fluminense vendeu ele por... Ah, não. O Evanilson é um capítulo à parte, agora que eu me lembrei. O Evanilson pertencia ao Fluminense, tá aqui, ó, sub-20. Aí ele saiu praticamente de graça, saiu de graça do Fluminense para Tombense. Na época disseram lá, os gênios, né? Os gênios lá, que o Angione já estava no clube, né? Em 2019. Que o Evanilson não ia performar bem, eu não sei quem falou, né? Só sei que o Angione já estava lá como diretor de futebol. Ele saiu de graça para Tombense. E aí a Tombense deu ali uma 10% ali pro Fluminense. E aí voltou pro Fluminense e depois ele foi vendido da Tombense pro Porto. Por 8,80 milhões. 8 milhões e 80 mil euros. 8 milhões e 80 mil euros. E o Fluminense ganhou 10% dessa venda, se eu não me engano. Complicado, né? Cara, como que um cara que não vai jogar nada, daqui a pouco ele tá no Fluminense e se performa ali e vai pro Porto, um clube de primeira linha na Europa. São essas coisas que eu não entendo no Fluminense. Vamos passar para 2020, para não ficar muito longo. 2020, aqui não tem mais ninguém, né? Se destacou mesmo, né? No Fluminense aqui. Vamos passar para o elenco de 2020. Em 2020 aqui, já falou do Pitaluga, né, que jogou titular, já falamos do Marcos Felipe, falamos do Frazan, Luan Freitas já falei.
Poçante Ourim aqui, já falei do Julião. Vamos falar de Calegari. Calegari. Lucas Calegari. Calegari jogou no Fluminense aí de 2020 até esse ano agora, né? Até fevereiro de 2023. Tá no Los Angeles Galaxy, né? Na MLS dos Estados Unidos. Ó, o Calegari, cara, ele tá emprestado, tá? Ele tem contrato com o Los Angeles Galaxy de empréstimo até 31 de dezembro e ele retorna para o Fluminense. Mas tem um valor fixado lá, né? Se eu não me engano. Vamos ver se tem aqui o valor fixado. Pra gente ganhar tempo. 5 milhões de euros. Eu acho que é isso também. 5 milhões de euros, se eu não me engano. O Calegari, ele teve uma fase muito aproveitável no Fluminense, mas o Calegari, ele quando subiu para o Fluminense em 2020, na base ele jogava muito de volante, jogava também de lateral direito, mas ele era muito volante. Hoje no Galaxy, ele tá até jogando também, ó, como volante, cai na meia direita, é lateral. Calegari subiu com uma boa perspectiva, mas na lateral direita rendeu até um pouquinho bem em 2021, mas em 2022 ele caiu um pouquinho no final do campeonato. Esse ano, o último ano, o jogo dele foi contra o Botafogo, né? Aquele pênalti lá que ele pediu para bater, enfim, que deu aquela confusão. O Fluminense perdeu o pênalti, a gente empatou, perdeu para o Botafogo de 1-0. E aí o Calegari foi emprestado para o Los Angeles Galaxy. Eu acho que se ele jogasse no meio, ele poderia ter um futuro melhor. Né? Eu acho que ele ataca muito pouco como lateral, defende bem, mas ele ataca muito pouco como lateral, vai muito pouco a linha de fundo, não cruza bem, mas ele marca bem. Marca bem, tem bom passe, é um bom volante. Mas está lá no Los Angeles Galaxy, né? E que o Fluminense poderia ter rendido muito mais aí financeiramente com ele. Aí a gente vai vir agora aqui. Passamos de Calegari. A gente agora vai dar sequência. Tem o André, né? Tem o André. 2020. Isso. 2020, temporada 2020. Cadê o André? Caio Vinícius. O Caio Vinícius, eu vou até só dar uma ressalvazinha. O Caio Vinícius, ele tá no Fluminense, tá, galera? O Caio Vinícius. Fez um bom ano lá em 2022 pelo Goiás, mas voltou esse ano pro Fluminense. Ele tem um contrato, o Caio Vinícius, até dezembro de 2023. Está machucado, se eu não me engano. E não tem jogado. O Diniz não colocou ele nunca e deve acabar o contrato dele lá com o Fluminense nesse ano e vai ser colocado aí no mercado aí, né? Custo zero aí para os times aí. André. André tem um fato, né? Ele começou em março de 2021 no profissional. O André, uma ressalva. Ele só começou a jogar mesmo, galera, quando o Hudson se machucou, tá? Vamos lembrar disso. O Hudson se machucou, o André entrou como titular. Teve umas oportunidades ali, até com o Roger Machado. O André fala até no podcast que os 3 meses aí suou muito para ter essa oportunidade, né? Ele começou em 2020, mas se firmou mesmo em 2021. E hoje ele é o atual, ele só joga só na seleção brasileira, é um dos melhores jogadores aí, jovens, revelação aí 2 anos seguidos aí do brasileiro. Um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Foi dar uma oportunidade a ele pelo lance de dificuldade de um companheiro que se contundiu, que foi o Hudson na época, e ele teve a oportunidade de estar até hoje no Fluminense. Acredito que nesse ano aí, no máximo aí até janeiro de 2024, o André vai estar saindo do clube. A gente vai voltar aqui para o restante do elenco de 2020, tá? Aí tem aqui o André, que a gente falou do Calegari, 2020, que subiram, né? Que jogou no profissional, já falamos de Evanilson. Vamos estar falando aqui do grande Luiz Henrique, saudade do nosso ponta direito. Imagina o Luiz Henrique hoje aí, galera, no Flusão. Luiz Henrique subiu em 2020, mas saiu para o Betis em julho de 2022. Se eu não me engano, a última partida do Luiz Henrique foi contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente ganhou lá no Nilton Santos de 1-0. Gol do
Manuel, golaço de Manuel, estilo Lukaku. E o Luiz Henrique ele foi vendido por pouco também, tá, galera? Dizem que foi 8 milhões de euros, mas tem uns gatilhos e tal, que pode chegar a 12, pode chegar a 11. Não é muito transparente esse contrato do Luiz Henrique. Foi vendido num péssimo momento. O Fluminense estava ali, quando foi anunciado, nas oitavas contra o Olímpia. Ele fez aquele jogaço contra o Olímpia no Engenhão, no primeiro jogo, no Newton Santos. Fez um golaço. E aí, entre o primeiro jogo e o segundo ali da pré-Libertadores, saiu essa notícia, essa bomba que devastou a torcida. E o Luiz Henrique saiu no meio do ano para o Betis por 8 milhões, que o contrato dele pode chegar a 11, a 12, por aí. Né? Tá muito bem no Betis. Desejo tudo de bom pro Luiz Henrique, para a carreira dele, entendeu? Porque é um moleque muito bom. Assim como o Evanilson também. Enfim, os caras não tem culpa, né? Quem é culpado é a administração, que vende pouco, que está sempre devendo e não faz economia com certas contratações. Enfim, não é o intuito do vídeo. A gente pode falar isso depois. Saindo de 2000... Ah, não. Tem aqui o Luiz Henrique e hoje o John Kennedy, né? O John Kennedy hoje está no profissional. Temos problemas disciplinares em 2022. Voltou agora nesse ano de 2023. Estava emprestado à Ferroviária de São Paulo. Fez um bom campeonato. Tem um zum aí que os clubes aí queriam ele. Essa história do Curitiba é fake, tá, galera? Porque o Fluminense fez 8 jogos já, o John Kennedy no Fluminense. E só pode jogar 7, né? No Brasileiro. Ele jogou 8. Então o Curitiba não vai. Mesmo virando SAF, o Curitiba não vai contratar o jogador que já fez 8 jogos para não poder utilizar ele na única competição que o Curitiba joga, que é o Campeonato Brasileiro. O Curitiba está num péssimo momento e precisa de jogadores que joguem, né? John Kennedy está aí, ganhando algumas oportunidades com o Diniz, que venha performar nesse ano de 2023, tanto na Libertadores como no Brasileirão. Aí a gente vai falar aqui, galera, agora de 2021. Acho que vai ser rápido, porque a gente já falou de bastante jogadores que subiram, né, da base aí, jogaram no profissional. Aqui eu acho que já falamos do Frazan. Aí o grande Rafael Ribeiro, sub-23. Quem lembra do sub-23, do Rafael Ribeiro? Foi contratado profissional, depois falaram que era do sub-23. Um cara que já tinha 24 anos, eu acho, na época. Sub-23 com 24 anos. O regulamento deixava, né, do sub-23. Luan Freitas. Danilo Barcelos, não é de Xerém, né? Calegari já falamos. André. O Metinho aqui. Vou dar uma ressalva aqui pro Metinho. Metinho, grande jogador. Foi vendido aí em 2021, né? Vamos confirmar? 2021. Quer ver, ó? Metinho. Aqui, ó. Saiu em 2021. Foi pro Troyes da França, só que esse Troyes é um clube que pertence ao Grupo City, né? O Grupo City, que é o dono do Manchester City, em New York City, hoje do Bahia, do Troyes. Eu não sei se esse time aqui pertence ao Grupo City também, não tenho certeza. Esse time aqui da Bélgica, o nome, eu não sei. E aí foi vendido ao Grupo City, junto com o Kaique. Foi vendido com um preço muito baixo na época, se eu não me engano, foi 5 milhões de euros ou menos do que isso. O moleque aí vai performar muito bem na Europa, né? Um garoto era estrangeiro, tem uma história muito bonita. Xerém abraçou ele, mas saiu do Fluminense em 2021. Não jogou. Se ele jogou um jogo, se eu não me engano, pelo profissional no Campeonato Carioca, foi muito. E depois saiu do Fluminense, o Metinho. Aí a gente tem aqui quem que jogou de titular. Miguel, né? O Miguel teve aquele caso complicado no Fluminense. O Miguel teve um caso complicado na gestão do Mário, não renovou. Aí ele foi emprestado para o Red Bull Bragantino. Aqui, ó. Foi emprestado para o Red Bull Bragantino em 2021. E aí o Bragantino pegou ele a custo zero, ele fechou um acordo com o Fluminense na justiça, o Miguel não tem muita base. E aí o Miguel saiu a custo zero, outro que saiu a custo zero, tá, galera?
A gente tem que analisar essas situações. Quanto eu já falei aqui a custo zero. Aí o Bragantino pegou ele jogou lá no Bragantino, foi vendido pro esse time russo aqui, ó. Sochi. Ele tá lá no Sochi, a primeira liga do futebol russo. Enfim, tá no Sochi lá e não teve retorno nenhum pro Fluminense, nem tecnicamente, nem financeiramente pro Fluminense. Aquele problema na justiça que ele saiu. Aí aqui a gente tem o Kaique, né? Que eu falei junto com o Metinho. O Kaique foi vendido aí na época, ele foi vendido para o Manchester City por 14 milhões de euros. Tá dizendo que o valor de mercado, né? A quantia paga foi 10 milhões de euros, né? Mais o Kaique, mais o Metinho junto. Ele foi vendido ao Manchester City, ao Grupo City. E aí foi emprestado ao Passos Ferreiras e hoje ele está no Bahia, que é também do Grupo City. Tá no Bahia, foi vendido também por um valor baixo, né? Esse menino estreou no Fluminense, fez um golaço no profissional, tá no Bahia, tá tendo algumas oportunidades lá como titular, mas foi um valor abaixo também, que eu considero. E agora a gente vai passar aqui para 2022, para o vídeo não ficar muito longo. 22 eu acho que não tem quase ninguém. Que a gente já falou, tem o Pedro Rangel, né, que tá como subiu há bastante tempo. Tá no elenco, Pedro Rangel desde 2022 está no profissional, tá até hoje, ele é o reserva do Fábio, junto com o Vitor Eudes. Aí a gente tem mais quem aqui? Calegari eu já falei. O Johnny saiu também a custo zero, né? Outro aqui, ó. O Johnny, que ele não chegou nem a jogar no Fluminense profissional, mas muita galera falava do Johnny na época. Saiu do Sub-20, foi pro Sub-20 do Bragantino. Eu não sei se ele tá em empréstimo até 31/12/2023, eu acho. Acho que ele pertence ao Fluminense ainda, então. Vamos voltar aqui. Clube atual, emprestado de... Tá, contrato aqui. Ele tem um contrato com o Fluminense até 2025, tá aqui, ó. Foi emprestado e tá no Bragantino até o final desse ano. Que venha performar lá, que o Bragantino dá muita oportunidade para jovem, né? Então o Johnny tá no Bragantino, tem um contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Aqui tá o Edinho, né? É o Edinho. Edinho tem contrato... Não sei se é esse Edinho aqui. Não sei se é esse Edinho aqui. Vamos ver. Aqui tem a matéria aqui, ó. Edinho, saiu no GE, o Fluminense renova o contrato do volante Edinho até o fim de 2024. Tá aqui Edinho aqui, ó. Estou muito feliz por essa renovação. O Fluminense é o clube que me acolheu, que me abriu as portas. Espero grandes coisas aqui. Estamos em busca da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Copa do Brasil já foi, né, Edinho? Edinho, que você venha ter oportunidades no Fluminense de 2023 com o seu Fernando Diniz. Coisa que você ainda não teve, né? Vamos voltar aqui. Então o Edinho quer uma oportunidade, galera. Será que o Edinho vai ter oportunidade? Vamos torcer, né? Tá aqui o Alexander. Tá no elenco aqui de 2022. O Alexander tem um contrato até 31/3/2026. Esse moleque, eu vou te falar. Ele tá tendo um azar do caramba, né? Desculpa a expressão. Ele tá tendo um azar muito grande no Fluminense. 2 contusões em menos aí de um mês. Uma no joelho esquerdo, no joelho, né, no ligamento colateral, e agora no adutor da coxa direita. Vai ficar 3 meses parado, mas esse moleque aí, quando ele voltar, ele vai voltar com tudo. Alexander, está na torcida por você, você vai ser um dos caras que vai render muito tecnicamente. E depois, Fluminense, faz um projeto com ele, deixa ele mais tempo performando no campo. Esse maluco vai dar, mais uma vez, esse jogador vai ter muito retorno para o Fluminense, tanto tecnicamente, taticamente em campo, como financeiramente. Então vamos dar oportunidade ao Alexandre por mais tempo no nosso Fluminense. Tem um contrato longo aí. Eu sei que não é fácil segurar jogador assim, quanto mais um clube que não tem uma situação financeira
equalizado como o Fluminense, né? Então vamos voltar aqui, ó. Alexander, o Martinelli. Acho que eu não falei do Martinelli, né? O Martinelli tá no elenco do Fluminense há tanto tempo. Martinelli é titular, né, galera? Desde 2020, Martinelli entra do Fluminense direto. Hoje ele é titular por causa da lesão do Alexander. Martinelli começou muito bem no Fluminense, com o Odair Helma em 2020, mas depois está oscilando, altos e baixos. Martinelli, eu acho que ele precisa ser um garoto mais raçudo, né, ali na disposição ali para tomada de bola. Que falta muito isso a ele, que ele tem qualidade no passe, mas eu acho que falta muito essa pegada que o Alexander tem ao Martinelli. Já tem contrato até 2025 no Fluminense. O Biel, antes vamos falar do Matheus Martins, também foi vendido para o Watford. O Watford gosta de jogador nosso, né? O Watford já pegou o Richarlison, o João Pedro, agora o Matheus Martins. Foi vendido para o Watford por 6 milhões de euros. Informações conforme Transfermarkt, tá, galera? Eu acho que poderia ser vendido por muito mais, né? Não foi vendido para o Watford, não, né? Ele foi vendido para o Udinese. Aí a Udinese emprestou ele para o Watford. E ele está no Watford até. Vamos ver aqui. Até 31 desse ano. Ou seja, ele vai voltar para o Udinese. Não sei se o Watford vai comprar ele, né? Pode ser que o Watford compre ele, porque acho que ele jogou até bem lá no Watford esse ano com o João Pedro. Vamos ver. Então não foi vendido também por um outro bom valor, o Matheus Martins. Assim como não achei o Luiz Henrique, Kaique, enfim. Aí tem o Biel. Outro que foi vendido. Esse aqui, depois daquele gol que ele perdeu contra o Olímpia, a torcida perdeu a paciência com ele. Eu acho que ele na ponta ali seria muito mais útil do que o Gabriel Pirani. Foi vendido por um valor muito baixo pelo Bahia, 1.660.000 euros. Um valor muito baixo. Eu acho que ele poderia ter ficado no Fluminense, mas eu acho que ele também, né, pediu para ser vendido também, para ser negociado. Não tinha clima no Fluminense, principalmente com uma parte da torcida. E aí tá no Bahia, tá jogando bem, tá de titular, o Biel. Eu acho que ele poderia performar no Bahia por um valor bem melhor. Tá aqui que ele é tal do Fluminense ainda, mas não, tá? O Biel já é do Bahia já, galera. O Bahia comprou ele. A informação aqui é de 2022, né? Mas ele tá no... Ele já é do Bahia. Luiz Henrique eu já falei. Poçante Marrone. Garoto de Xerém, eterno garoto de Xerém, alô. E Alexandre de Jesus, galera? Alexandre de Jesus veio pro Sub-23, né? No projeto lá do Mário Dongione. Começou como ponta direita, que era a posição dele. Jogava no ataque lá no Cruzeiro, quando era do Sub-20. Aqui era ponta direita, no Sub-23 e centroavante também. Agora o Diniz está tentando ele até de lateral esquerdo. Foi a última novidade aí. Até de lateral esquerdo, o Alexandre Jesus estava jogando. Agora a gente vai terminar aqui com o vídeo, que o 2023, né? 2023 eu acho que os que estão aqui eu já falei de todo mundo. João Kennedy, dos meninos de Xerém já falei de Martinelli, Caio Vinícius já falei, Alexandre, André, Marcelo. Acho que foi a maior revelação assim de nome do Fluminense desde que Xerém foi, né, comprado, foi feitas as obras lá. É Marcelo. Né? O Marcelo acho que é o maior símbolo de Xerém, é Marcelo. E o Fluminense veio fazer mais Marcelos, né? Jogou muito pouco no Fluminense naquela época também, né? Já em 2017, quando ele saiu, não, 2007, ele jogou pouquíssimo tempo no Fluminense ali, o Marcelo. O Fluminense sempre com esse problema financeiro, né? Sempre com um problema financeiro. Pedro Rangel já falei. Né? Então, de Marcelo a gente acabou aqui, né? 2023. Esse é o plantel de 2023. Aí eu vou fazer ressalvas aqui que não está no Transfermarkt, tá, galera? Eu até anotei aqui, ó, para a gente terminar o vídeo. Primeiro, Edinho eu falei, né? Edinho renovou o contrato, tá a matéria aqui, né?
O Edinho renovou, não está no Transfermarkt de 2023, mas ele renovou até o fim de 2024. Um outro é esse aqui, ó. João Henrique Mendes. Foi revelado no Projeto Guerreirinhos. Projeto Guerreirinhos que meu filho até jogou. Meu filho jogava nesse Projeto Guerreirinhos, que é ali no Boaçu, em São Gonçalo. E ele fechou um contrato com o Fluminense até 2026. Tem futuro. Diniz colocou ele num jogo só, como profissional, lá na altitude contra o The Strong e não entrou mais. Diniz, já falei isso no outro vídeo. Vamos dar oportunidade para o esquerdinha, para o João Henrique, tá? Melhor do que improvisar Alexandre Jesus na lateral esquerda. É o Freitas, né? Que o Freitas ele fez até um gol hoje. Eu vou botar um gol aí no finalzinho aí. Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2026. O Freitas ele é bom jogando no meio de campo, não como ponta, tá? Seu Ricardo Rezende, técnico do Sub-20. Vamos botar o Freitas aí no meio de campo. João Neto também. É outro também que tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2025. Joga no ataque, joga de ponta. O João Neto também é outro que fez gol hoje, né? No Sub-20, lá na Copa Rio, contra o Bangu. O Ricardo Rezende aqui hoje é o técnico do Fluminense. Espero que ele venha colocar ali os jogadores nessa devida posição, venha buscar um modelo junto com a integração do Diniz, né, do profissional com a base. Acho que o Fluminense não começou bem esse ano com uma base, né? Foi eliminado ali nos campeonatos da CBF. E o técnico também não começou muito bem, mas que o técnico aí, o Ricardo Rezende, né? Que ele teve sucesso nas categorias de base do Atlético Mineiro. Ele vem a ter um bom trabalho aí no Fluminense. Não tem nada para falar de Xerém, só mostrar isso aqui, ó. Xerém sempre faz os títulos do Fluminense ali ser campeão, né? O último título nosso grande aqui foi o campeonato campeão do Brasileirão, CBF Sub-17, onde tinha Metinho, Jefeté, Kaique, né? O Sub-17 ali que revelou bastante jogadores e que já foram vendidos, saíram do Fluminense. Vários títulos aqui em 2021, vários títulos em 2022. E Xerém em 2023 já ganhou, já teve conquistas. Então não tem que falar de Xerém. Eu estou falando da transição do Xerém para o profissional. Essa é a questão do vídeo, né? E a ressalva ao Ricardo Rezende que ele venha fazer um bom trabalho no Sub-20, que não tem mais Sub-23, é a última categoria de base do clube, e que ele venha fazer um bom trabalho no Sub-20 e revele jogadores e conquistas para o Fluminense Futebol Clube. É isso. Beleza, galera? A gente vai estar terminando esse vídeo aqui. Espero que vocês entendam o intuito do vídeo, que é falar de jogadores de 2019 da gestão Mário até hoje, na transição do Fluminense, tá? Tem mais um jogador só para terminar, o Isaac. Eu até anotei aqui, ó. O Isaac é um ponta esquerda, jogou bem hoje também, merece oportunidade no Fluminense, no time titular. Ele tem um contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2027. Ele tem 19 anos. Beleza, galera? Então a gente vai ver aqui agora os gols do Fluminense aí no jogo de hoje aí contra o Bangu. Valeu? Peço para vocês no final deixar o like aí, curtir, compartilhar. E aquele abraço, galera. O clube, porque o Bangu tá vindo pra cima. Vinha pra cima, o Fluminense já rouba a bola. E aí vem trazendo na velocidade. Opa, tá sendo puxado, mas tem vantagem. A bola chegou no Freitas, invadiu a área, bateu cruzado! Gol do Fluminense! Freitas abre o placar! Era pressão, era Fluminense no ataque, o gol tava madurinho. Mesmo sofrendo a falta, né? A jogada seguiu, o Freitas recebeu dentro da área. E aí, muito bem, para bater cruzado, para mandar essa bola pro fundo do gol. Na bochecha da rede, o Freitas abre o placar. Vocês estão na TV. O Tintírio Cafuringa, tá certo, mandando a sua mensagem aqui. Veio o Isaac, que bolão pro Arthur, bateu de primeira! Gol do Fluminense! Arthur faz o segundo,
Um gol com ares profissionais, né? Dos dois jogadores que desceram nessa data FIFA para compor o Sub-20. Fazem uma linda jogada para o Fluminense ampliar e ficar muito próximo da classificação. Que passe do Isaac, né? Viu muito bem o Arthur. Aqui para tentar fazer o terceiro. Se manda lá na frente o GFT, segura a bola o Arthur, atravessa para o João Neto. Recebeu, levanta a cabeça, pede a devolução o Arthur. Foi para dentro o João Neto, perdeu o ângulo, bateu pro gol e fez um golaço! Golaço do João Neto! Do Fluminense! Jogada individual, recebeu do Arthur e foi embora!